que fez a ferida no nosso estado, é o que está curando o nosso estado. Aleluia. Está curando, está derramando um bálsamo, está derramando um remédio, uma unção sobre esse estado. E nos cabe agora retornarmos a Ele. Retornarmos a Ele. Amém. Amém? Glória a Deus. Tem uma palavra essa noite, vai ser um pouco penetrante, um pouco doída, por isso que teve essa anestesia agora. A palavra não entrar e não doer muito. Glória a Deus. Foi incumbido de um encargo muito pesado do Senhor esses dias. Porque quando se trata de família, querido, nós não podemos brincar, nós não podemos falar qualquer coisa, nós não podemos falar algo que todo mundo está falando, não. Quando se trata de família, é sério, as trevas estão investindo sério, a igreja tem que investir seriamente nesse assunto. Amém. Principalmente nesse posicionamento. Amém? Então vai abrindo comigo Malaquias 2, versículo 5. Aliás, versículo 15. Malaquias 2,15. Deixa aberto. Esse texto ele fala muito ao meu coração. Entender esse texto foi o que deu um norte na minha vida e está dando até os dias de hoje. Hoje nós estamos no terceiro domingo de uma série sobre família. E eu creio que falar sobre família é o segundo assunto mais importante das Escrituras. O primeiro é sobre salvação, boas novas, né? Então nós precisamos nos aprofundar no assunto sobre família, de todas as formas possíveis. E é o que estamos fazendo nessa série, nesse mês, aliás. E uma coisa que eu venho acompanhando no meio da igreja, eu estou há 12 anos, desde que eu me converti no meio da igreja, acompanhando as movimentações a nível da minha igreja, a nível de estado, a nível nacional. E uma coisa muito comum que a gente percebe quando se trata de falar sobre família é que mais de 90% das ministrações é sobre restauração da família. Né? Restaurar a família. Como restaurar a família, instruções para a restauração. Mais de 90%, eu creio. Porém, essa não é muito a minha medida. Eu não sou o cara que vai te ajudar. A minha medida não é principalmente te ajudar a resolver problemas, mas é evitar que você cometa. Amém. Você cai nesses problemas. Não que eu não saiba ajudar você a resolver, não. É que a minha medida é muito mais prevenir do que remediar. Amém? E um sinal, querido, um sinal que não está havendo um preparo, aliás, o porquê está sendo investido tanto na questão de restaurar famílias é porque não está havendo um preparo antes das pessoas formarem famílias, né? A ênfase é resolver depois de casar, resolver depois que os filhos estão crescidos, depois que se desviarem, aí você procura ajuda. Não. A ênfase de uma igreja profética deveria ser totalmente ao contrário, deveria se preparar pensando no futuro, se preparar profeticamente agora para não colher problemas no futuro. Isso é uma igreja profética. Ela está totalmente invertido. Nós, muitas vezes nos casamos, olhamos para a pessoa, nos agrada, então vamos casar. Não tem nenhum preparo, não tem nenhuma fundamentação. Existem muitos lugares onde as pessoas, independente da idade, se juntaram, tem que casar o mais rápido possível. Isso está errado. Se aquela pessoa não tem maturidade, não tem condição financeira, não tem sabedoria, ela não deve casar ainda. Tem que haver um preparo. Amém? Então, devido à minha inclinação mais à prevenção do que a remediação, a minha pegada é te ensinar a evitar problemas, não a se resolver, né? Como a maior ênfase está sendo instruída no meio da igreja.
Semana passada nós tivemos aqui a presença do pastor Luiz, né? Ele pregou muito sobre, é um homem que prega muito sobre família, que esteve aqui, acompanhou há anos já, ele e sua esposa, ministro sobre casais, sobre restauraram muitos casais, né? Estão restaurando. Estava junto com ele também a presença do pastor Fontela, também um homem usado, ele e sua esposa, para restaurar casais. E eu sempre brinco que, eles são meus padrinhos de casamento, eu sempre brinco, né, que o meu papel é destruir o ministério deles. Como assim? Como eu ajo na prevenção e eles na restauração, quanto mais eu agir na prevenção, menos eles vão ter trabalho. Vai chegar um ponto que eles não vão precisar fazer muita coisa. Então eu brinco com eles. Meu trabalho é terminar com o teu ministério. Porque, querido, entenda, o inteligente ele aprende errando, né? Deus não quer que você seja inteligente. Como filho, como cristão, ele quer que você seja sábio. O que o sábio faz? Ele aprende com o conselho de outros sábios, né? E também aprende com o erro dos outros. É isso que Deus espera de nós. Nos aconselharmos a multidão de conselheiros e aprendermos com o erro dos outros. Amém? Deus não quer que você quebre a cara para aprender. Essa não é vontade de nenhum pai. Qual pai aqui quer que seu filho quebre a cara para aprender? Deus também é a mesma coisa. E uma coisa que nós devemos entender é que sempre haverá pressões na nossa família, na nossa vida conjugal, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida como um todo. Sempre haverá pressões, do início até o fim de nossas vidas. O que nos cabe? Não tem como nós nos livrarmos dessas pressões, mas nós podemos escolher um nível de pressões que nós queremos para a nossa vida. Como assim? Existem, queridas, pressões pelos problemas. O que são problemas? Quando você quebra alguns princípios, os problemas vêm. Então ali existem níveis de pressão até você resolver aquele problema. Porém também existem pressões quando você escolhe se submeter aos processos voluntariamente. Quando você escolhe se inserir nos processos, estabelecer níveis de renúncia na sua vida, também vai ter pressões. E como? Então está na sua mão escolher passar pressões por causa de problemas ou passar pressões por causa de processos. O que a sabedoria nos ensina? Passe pressões por causa de processos, porque além de você... O interessante é que quando você passa pressões por causa de processo, você não tem uma mancha no seu currículo. Às vezes as pessoas estão ali a vida toda, durante anos, no meio da igreja, passando por problemas, repetindo ciclos, passam 10, 15 anos no mesmo ciclo, daí rompe. Qual o testemunho dessa pessoa? Não é muito positivo. Então escolha, se você tem a oportunidade de escolha pressões, se insira nos processos, se insira nos níveis de renúncia, porque a pressão vai ser a mesma. Amém? Amém. E você não mancha seu currículo. Tem um bom testemunho. E a minha vida com Deus, logo eu me converti, o Senhor começou a queimar no meu interior um desejo, uma vontade muito grande para ter uma família, para casar, ter filhos, ter uma família. É um desejo que queimava no meu coração. Sempre queimou no início da minha conversão. Porque eu entendi algo muito importante no decorrer da caminhada com Deus. Que aquele que não teve uma herança espiritual é obrigado a deixar uma herança espiritual. Amém. Entenda isso. Se você não teve uma herança espiritual em casa, o que Deus está te comunicando essa noite? Você é obrigado a deixar uma herança espiritual para os seus filhos. Amém? Amém? O maior exemplo que nós temos nas Escrituras é Abraão, pai da fé. Qual a herança espiritual que Terá, seu pai, deixou para Abraão? Adoração a ídolos. Terá fabricava ídolos e vendia. Um homem muito próspero, muito rico, que vendia poste ídolos. Então qual a herança de Terá para Abraão? Espiritual, adoração a ídolos. E qual a herança que Abraão deixou para seus filhos? Adoração ao único Deus. Amém. Então, querido, entenda, não importa quem foi seu pai, importa quem é o pai do seu filho. Entenda isso. Não importa quem foi seu pai, importa quem é o pai do seu filho. E no meu caso, um pouco da minha história, meus pais não eram crentes quando casaram, né, me conceberam em pecado, assim como Davi, né?
antes de casar. E meu pai, depois de casar, começou a agredir minha mãe. Me agredia ainda quando eu era um bebê. Depois de um tempo, se separaram e meu pai nos abandonou. Né? Então, qual é a herança que eu recebi na minha casa espiritual? Exatamente isso. Fornicação, sexo antes do casamento, agressão, divórcio e abandono. Essa foi a minha herança. Foi deixada para mim. Porém, depois que eu me converti, querido, como eu disse, começou a queimar em mim um desejo de ter família, de casar, de ter filhos, de ter família. Porque eu entendi que eu deveria agir totalmente ao contrário da herança que eu recebi. Eu deveria deixar uma herança totalmente contrária à herança que eu recebi. Amém? Amém. Porque entenda, querida, a principal função de um sacerdote é exatamente isso. É reter a maldição na sua descendência. Se a maldição da fornicação chegou até mim, se a maldição do abandono, se a maldição do divórcio, se a maldição da agressão chegou até a minha vida, eu como um sacerdote agora tenho que estabelecer um nível de dizer que de mim isso não passa. Amém. No meu filho isso não vai chegar, no meu filho essa maldição não vai chegar. Por quê? Porque eu sou um sacerdote. E assim como Jesus, que era o nosso sumo sacerdote, nós devemos seguir esse exemplo. De nós não passa, querido. Entenda isso. Jesus, ele fez exatamente isso. Ele pagou uma conta que não era dele na sua linhagem. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo por Adão. Né? Então o pecado, a consequência do pecado que era a morte, reinaram de Adão até Jesus. Jesus, ele assume o boleto e diz, de mim não passa. De mim, a partir de mim, o pecado não reinará mais sobre as pessoas e a morte não reinará mais sobre as pessoas. E é exatamente isso. Quando você aceita Jesus, o que acontece? O pecado já não domina mais a sua vida. E você viverá eternamente com Jesus. Porque Jesus assumiu o boleto. Na sua linhagem dele não passa. É exatamente isso que nós devemos fazer. Exatamente isso, de nós não pode passar. Amém? Amém. E eu lembro quando eu era solteiro na igreja, né? Como eu disse, que desejo brotando no meu coração de ter uma família, de casar, de ter filhos. O pastor Tiago acompanhou essa fase, se congregávamos juntos. Então tinha um desejo muito ardente, então tudo que era informação sobre família, eu e minha esposa, nós estávamos absorvendo sobre criação de filhos, sobre casamento, né? E eu era ainda um solteiro, um noivo, mas solteiro na igreja. E aí teve um dia que me marcou muito. Teve uma irmã no grupo, lá o grupo tinha em torno de 200 pessoas no WhatsApp, né? Aí teve uma irmã lá que largou um vídeo como dizendo, cuidado. Naquele vídeo continha um aplicativo que estava no celular de uma criança, e aquela criança com um celular, com internet, a partir de um momento, funcionando aquele aplicativo, aquele bichinho começou a mandar aquela criança se suicidar. Daí aquela pessoa publicou aquilo dizendo, tomem cuidado, não baixem esse aplicativo, né? E logo abaixo eu coloquei, me subiu uma ira santa assim, né? Eu coloquei assim, todo pai que dá um celular com internet para uma criança está entregando ele a Moloque. Para quem não sabe, Moloque era um deus do Antigo Egito que recebia sacrifícios de crianças. Tinha uma churrasqueira enorme onde os pais jogavam naquela churrasqueira e Moloque recebia aquele sacrifício. Então, aquelas pessoas só faltaram me espancar. Se tivesse pessoalmente, eu acho que eles iriam me bater. Começaram a me julgar porque tu não pode falar essas coisas, porque tu ainda não tem filhos, tu não tem moral para falar isso, tu não está casado, né? Ainda bem que quem sofreu as consequências do que eu falei foi o fato de estar solteiro. Não tocaram em nenhuma coisa do que eu falei. Então, o que eu entendi, que eles entendiam que eles estavam errados. Que eles estavam fazendo aquilo, a maioria daquelas pessoas, né? E só focaram em mim. Solteiro não pode falar essas coisas. E é exatamente essa a estratégia do diabo. Quando ele não tem o que falar, ele muda o foco. Ele tira o foco daquele entendimento. Não, aqui eu não consigo... Vamos mudar o foco. Foi o que aconteceu. Essa é a estratégia.
Mas isso só aconteceu, esse episódio só aconteceu, querido, porque eu estava, como eu disse, absorvendo informações o máximo possível sobre criação de filhos, sobre ser um bom marido, ser um bom pai. Estava me preparando para casar, eu e minha esposa. Estava indo totalmente contra uma cultura nos nossos dias que fala que a gente deve se preparar, ficar anos numa faculdade e nos preparar para uma carreira profissional. É o que o mundo fala. Dentro das igrejas também. Em alguns lugares. Porém, não se fala nada em nos prepararmos para casar, nos prepararmos para sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos. Isso você raramente vê em algum lugar com muita ênfase. Entenda, se você não se preparar para ter uma família, ou se você não parar tudo quando as coisas estão indo mal na sua casa, quem vai pagar a conta são os seus filhos. Os seus filhos vão pagar a conta. Entenda isso. E se possível, anote algo que eu vou dizer agora. Nosso principal papel, queridos, como pais, não é deixar um futuro aos nossos filhos, é deixar uma eternidade a eles. Amém. E através da sua instrução, do seu modelo, você vai definir qual eternidade seus filhos vão morar. Se com Deus ou com o diabo. Eles terão uma eternidade, mas é os pais que definem isso, através dos seus modelos, através de suas instruções. Amém? Então, se preocupe. Não estou anulando aqui que você não deve juntar bens. Não, a Bíblia fala em Provérbios, o bom homem deixa a herança aos filhos de seus filhos. Porém, o principal foco precisa ser, não no futuro deles, mas na eternidade, onde eles irão passar a eternidade. Amém? Amém. E existia uma frase muito perigosa, principalmente na geração passada, a minha. Eu cresci ouvindo essa frase, que é... Muitos falavam assim, eu vou dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Até hoje nós escutamos essa frase. Porém, é uma frase bonitinha, mas um pouco perigosa. Por quê? Porque as pessoas que falaram, profetizaram essa frase, viveram essa frase, eu tenho certeza. Porém, essas pessoas, a geração passada, deu tudo que não tinha para os seus filhos. Porém, deu coisas, principalmente coisas aos seus filhos que não tinham. E em consequência disso, não deu sua presença. Negligenciou sua presença. Para dar coisas que não tinha. Porém, entenda, querido, se você der coisas a seus filhos, as melhores coisas possíveis, presentes, ter uma boa casa que você não teve, um bom carro, ter uma faculdade que você não teve, tudo isso é válido, invista nisso também. Mas se junto você não der a sua presença, aquela criança vai ter tudo, vai crescer, vai ser revoltada. Porque o principal ela não tem, que é a sua presença. Então uma criança ela não precisa de presentes, ela precisa da sua presença. Amém? Meu filho ainda não sabe externar isso. Mas quando eu saio, todo dia de manhã, ele pergunta para a mamãe, cadê o papai? Cadê o papai? E ela tem que explicar para ele, ele saiu porque ele tem que trabalhar. De noite, quando eu chego, ele vem e me abraça. E ela disse, estava perguntando de ti o dia inteiro, estava com saudade. Então, querido, entenda, a presença é o que os nossos filhos mais precisam nesses dias. O momento mais feliz do meu dia, querido, é quando eu chego em casa à noite e antes de dormir, meu filho e minha esposa, nós brincamos a cama, fazemos uma cabaninha, um cobertor, pulamos, brincamos. Ali é o momento mais feliz do meu dia. Porque eu estou dando o que o meu filho mais precisa, a minha presença. Não trazendo um brinquedo e dando para ele, vai brincar, não. Estou dando o que ele mais precisa, a minha presença. Glória a Deus. Porém, nos nossos dias, a nossa geração especificamente, está acontecendo algo muito terrível. Que o que acontece? Nesses dias, na nossa geração, está havendo uma coisa muito complexa. Por quê? Porque os pais estão presentes e mesmo assim estão deixando os filhos de lado. No mesmo ambiente, na mesma casa. Como assim? É muito comum, vários ambientes, cada um fica enclausurado no seu ambiente e mal se veem, Ou estão todos juntos, mas cada um com o celular na mão, não se falam? Então o que isso significa? Estão presentes, os pais estão presentes com os filhos, mas muitos não estão dando sua presença a eles. Estão no mesmo ambiente,
Mas a prioridade é o celular, não são seus filhos. O que acontece? A criança vai crescer revoltada. Vai se sentir abandonada pelo pai, porque esse pai deu mais atenção ao celular do que a ele. Então, abandono presente, querido, isso é muito mais sério ainda. Então, entenda, esteja presente e dê a sua presença aos seus filhos também. Dê momentos de qualidade com ele. Procure não focar nas coisas e focar em dar você a eles. Amém? E no meu noivado, eu e minha esposa, Deus nos pediu algumas coisas, posicionamentos de renúncia, né? No nosso noivado. Deus pediu para que nós não nos beijássemos. Estamos em torno de 2 anos e 5 meses sem nos beijar. Deus pediu para que nós não tivéssemos relações antes do casamento. Ficamos em torno de 3 anos e meio noivos, sem ter relações. Deus fundamentou muito, querido, sobre questões financeiras nesse tempo também, de uma forma muito sobrenatural. Hoje, volte meio, eu ministro sobre ofertas e dízimos, coisas de 8 anos atrás que Deus me deu, no momento que eu estava noivo. Então Deus fundamentou muito sobre finanças, sobre administração na minha vida também. Por quê? Porque um dos principais casos de divórcio é finanças, é a má administração financeira. Então Deus estava resguardando eu e minha esposa de não termos problemas futuramente. Se guardem, não beijem, não tenham relações, organizem-se financeiramente. Foi isso que aconteceu. Então nós estávamos convictos, eu e minha esposa, Deus está pedindo tudo isso porque futuramente a gente vai orientar casais novos também nesse sentido, né? Estávamos certos disso. Porém aconteceu totalmente o inverso, onde nós estávamos, os casais novos fugindo da gente. Eles começaram a descobrir nosso testemunho. Não, isso aí não é para mim, pelo amor de Deus. Não, fugiu de nós, literalmente. Raramente a gente conseguia sentar com algum casal novo, né? Porque nós entendíamos que o que Deus pediu a nós, Ele pediu para nós. Então, nós não iríamos estabelecer uma doutrina sobre o que Deus pediu para nós. Cada um. O que Ele pediu para mim não vai pedir para o outro casal. Nós tínhamos esse discernimento, mas mesmo assim eles fugiram. E depois de casar, querido, depois que nós casamos, eu e minha esposa, no mesmo mês nós geramos o João. Acho que na noite de núpcias. Tamanha era a vontade de ser pai, né? Na noite de núpcias já encomendamos o Joãozinho. Não perder tempo. Entenda, querido, o ápice de você ser uma só carne com sua esposa não é a relação sexual. O ápice de você ser uma só carne é você gerar um filho. Esse é o ápice. O João é a composição minha e da minha esposa. Está ali o João. Está dentro de você. Então o ápice de você ser uma só carne é gerar uma vida que seja a mistura de você e da sua esposa. Isso é o ápice. Então, quando você casa, querido, entenda, é para ter filhos. Não é para ter 15, que antigamente, nos indianos, complicado. Meu avô tinha 15 irmãos, minha avó tinha 8. Então, a coisa foi diminuindo, né? Glória a Deus. Então o Senhor, depois que nós tivemos nossos filhos, o Senhor começou a trazer clareza sobre o porquê Ele estava pedindo aqueles posicionamentos da gente. Tudo começou a se encaixar. Então o Senhor falou, não é principalmente para vocês ajudarem outros casais, também. Mas por que eu estou pedindo esses níveis para vocês? É porque eu preciso. Deus não precisa de nada. Quer dizer, essa palavra cabe melhor. É que eu preciso de uma geração santa na terra. Amém. De uma geração abençoada na terra. Como se Deus estivesse falando isso. Eu quero uma geração santa e abençoada na terra. E é exatamente porque eu pedi para você abrir Malaquias 2,15. Agora vai fazer sentido. Glória a Deus. Querido, esse texto é o texto que norteou a minha vida durante todo o meu noivado, está norteando o meu casamento. É o texto que eu posso dizer da minha vida. Eu já ouvi esse texto centenas de vezes por áudio, já li esse texto várias vezes. E o Senhor sempre queima o meu coração quando eu leio esse texto. Que
que diz assim: ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhes pertencem em corpo e espírito. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada. Portanto, cuidai atentamente de vós mesmos. E ninguém seja infiel para com sua esposa, a mulher da sua mocidade. Esse texto ele queima no meu coração, querido. Deus está transparecendo o desejo do coração dele. Olha, eu quero uma geração santa, uma geração abençoada. Se guardem, não sejam infiéis à esposa da sua mocidade. O que está dizendo? Não seja infiel nem no noivado nem no casamento, porque na cultura judaica você adulterar no noivado, no casamento, tinha o mesmo peso de adultério. Se guardem, porque eu preciso de uma geração santa. Você, mulher que está aqui hoje solteira, se guarde para o seu futuro esposo. Você, marido, se guarde para a sua esposa. Minha esposa, ela casou virgem. Ela se guardou 31 anos. Querido, onde você vê isso hoje em dia? Uma mulher se guardar 31 anos. Mas tudo que Deus estava gerando nela e em mim era por causa de uma descendência santa e abençoada na terra. Não tinha muito a ver com nós, amém? Então o propósito de Deus com o casamento não tem a ver com quem casa, mas com quem nasce. Amém? O investimento de Deus em um casal não tem muito a ver com o casal, tem a ver com o que irá nascer daquele casal. Uma geração santa, uma geração abençoada. Glória a Deus. Então a intenção do casamento é estabelecer o quê? Que o casal estabeleça níveis de renúncia, níveis de entrega, níveis de consagração, para que gerem uma geração abençoada na terra. Porém, entenda, querido, se guardar para o casamento é ótimo. Se você puder fazer isso, se você é solteiro, faça isso. Por quê? Porque você vai travar a maldição da fornicação na sua linhagem. De você não passa. Você se guardou. Porém, entenda uma coisa, a principal renúncia não é antes do casamento. A principal renúncia que a Bíblia me ensina é durante, depois do nascimento dos seus filhos. Conforme eles vão crescendo ao seu lado, ali é a principal renúncia que você deve ter. Na sua casa. Seus filhos vendo você crescendo, dando um bom exemplo, esse é o principal momento que você deve estabelecer níveis de renúncia. Amém? Sendo um modelo na sua casa. Porque é exatamente o que Provérbios 22:6 fala. É muito claro, ensina a criança no caminho. O que é ensinar a criança no caminho? É ter um equilíbrio, é ensinar falando e dando o exemplo. No caminho, eu estou no caminho, andando, falando, e a criança está vendo no caminho, seguindo o que está escrito, me tornando o que eu li para ela no dia anterior. Eu li algo no dia anterior e no outro dia eu me torno aquilo que eu acabei de ler, que eu li no dia anterior para ela. É isso que vai ativá-la. Não é simplesmente você ler as escrituras, já li para ti hoje, tá bom, amanhã eu lembro de novo. Não, querido. É você viver o que você está lendo para ela. Glória a Deus. Entenda isso, querido. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a geração da sua casa. Entenda que João Batista, o maior dos profetas da lei, não foi o maior homem nascido de ventre de mulher por acaso, como Jesus disse, querido. Ele estabeleceu níveis de renúncia altíssimos. Por quê? Porque em sua casa tinha um casal, seus pais, Zacarias e Isabel, que também estabeleciam níveis de renúncia altíssimos. Então uma geração de renúncia, ela precisa crescer vendo pais de renúncia. Entenda isso. Ou porque você acha que eu falei sobre o meu posicionamento no casamento? Querido, não foi simplesmente porque Deus nos pediu. Foi porque
na minha casa eu vi esse testemunho. Os meus avós, desde os meus 2 anos eu sou criado pelos meus avós, e eles fizeram exatamente isso. Renunciaram, né? Não tiveram relações até o casamento, 3 anos e meio, juntaram dinheiro, exatamente como eu e minha esposa. Então, o que mais me ativou foi ver meus avós, ouvir meus avós nesse posicionamento. Aí sim, Deus me pegou. É isso que eu quero também. Amém. Então, o exemplo em casa é o que ativa os filhos. Não é simplesmente ler as escrituras. É uma soma, é um equilíbrio, amém? E Lucas 1:6-25 fala sobre as características desse casal, Zacarias e Isabel. O que diz lá? Ambos eram justos aos olhos de Deus. Algo muito importante. Eles eram justos aos olhos de Deus. O que significa isso? Eles não eram, a preocupação deles não era ser justos aos olhos dos homens, né? Muitos de nós pensam, eu vou fazer de tudo para mim parecer justo aos olhos dos homens, parecer espiritual aos olhos dos homens, né? Uma falsa espiritualidade. Não. Essa geração, os pais de uma geração que irá preparar o caminho para a volta de Jesus, precisam focar seus olhos no que Deus está pensando de mim, não no que o meu próximo está pensando de mim. Amém? Outro ponto, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. 3 características básicas, porém tremendamente profundas, pesadas. Porque entenda, antes de Deus levantar uma geração de Joãos Batistas, que irão preparar o caminho e a autoridade para a volta de Jesus, Ele precisa preparar uma geração de Isabéis e Zacarias. É inevitável que isso aconteça. Homens justos, obedientes às Escrituras, irrepreensíveis. Então, para que você entenda melhor esses aspectos, essas características desses pais dessa geração, que eu creio que somos nós, justos aos olhos de Deus, o que é? Um padrão de caráter e de vida conforme as Escrituras em qualquer lugar. Isso é ser justo aos olhos de Deus. Ter o mesmo padrão reto em qualquer lugar, porque os olhos de Deus eles estão em todos os lugares. Ele é onipresente. Então não adianta você ter um padrão correto em casa e não ter no seu trabalho, ou ter na igreja, no seu trabalho e não ter na igreja, ou vice-versa. Os olhos de Deus estão em todos os lugares, tem o mesmo padrão em todos os lugares. Se você olhar para o lado e não ver ninguém, tente olhar para cima. Deus está te observando. Amém? Amém. Outro aspecto, eram obedientes. O que isso significa? Honravam a Deus e honravam a sua palavra, todos os seus mandamentos, todos os seus preceitos, 613 mandamentos e preceitos. É muita coisa. E a Bíblia é clara, eles cumpriam tudo. Que casal, queridos. Ser obediente também tem a ver com honrar as autoridades sobre minha vida. Eu conheço muitas pessoas que dizem que honram a Deus, honram a sua palavra, mas não conseguem se submeter às autoridades de um chefe, de um patrão, de um pastor, de um líder. Que obediência é essa, querido? Toda hora mudando de igreja, toda hora mudando de empresa. Que obediência é essas autoridades instituídas por Deus sobre sua vida? O que adianta você dizer que honra a Deus, que você não vê, e depois dizer que se você não consegue honrar as pessoas que você vê, essa obediência não existe. O último ponto, eram irrepreensíveis. O que significa ser irrepreensíveis? Não davam motivos para serem repreendidos. Homens que cuidavam. Isso eu não vou postar. Eu vou fazer, mas não tem necessidade de eu postar. Eu vou me resguardar. Porque ainda existem muitos novos na fé, eu posso escandalizá-los. Mesmo não sendo errado, mesmo não sendo pecado, eu não vou fazer, eu não vou mostrar, eu não vou falar, eu não vou me expor. Querida, entenda, não seja pedra de tropeço para os novos na fé. Você não será pedra de tropeço para os novos na fé apenas com escândalos tremendos, né? Porque a Bíblia diz que aqueles que... Ai de quem vem nos escândalos, seria melhor que colocassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem na água, no mar. Porém, entenda, comece agora com pequenas coisas. Não seja pedra de tropeço em pequenas coisas. Amém? Então muito se fala de uma geração que irá preparar o caminho, porém pouco ou nada se fala de uma geração que é os pais da geração que irá preparar o caminho. Nós precisamos entender, tudo está sinalizando que os nossos filhos serão essa geração.
E nós seremos os pais de uma geração que irá preparar o caminho. Amém. O que define que eles irão preparar o caminho para a volta de Jesus na sua geração é que se nós nos posicionarmos como Isabel e Zacarias. Com esses aspectos que eu acabei de falar. Entenda isso, querido. E em Lucas 1,15 fala sobre a profecia do anjo sobre João Batista. Lucas 1,15. Então o anjo vem falar com Isabel. Ela era estéril e diz: você terá um filho. E ele será grande aos olhos do Senhor. Mesma coisa que falou aos seus pais. Você terá um filho e ele será grande aos olhos do Senhor. O que quer dizer isso? Que João Batista deveria se preocupar com o que Deus estava pensando dele, não com o que os homens pensavam. Exatamente como seus pais. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Aí eu te pergunto, essa profecia sobre João Batista, que ele não poderia tomar nada fermentado, não poderia tomar nada que procedesse da vinha, querido, só teve efeito, querido, porque seus pais também se absteram disso. Onde é que está nas Escrituras isso? Não está? É uma questão de lógica bíblica. Se os pais de João Batista tomassem vinho, fossem beberrões, e ele crescesse vendo aquilo, era impossível dele se abster daquilo. Porque o que diz lá em Provérbios 22,6? Exatamente isso, ensina a criança no caminho. Então o que significa isso? Eles não bebiam vinho, diziam: João, você é um nazireu, você não pode tomar bebida fermentada. Ou você acha que eles bebiam vinho e diziam: João, nós podemos, tu não. Não, querido. Se você acha isso, então rasga Provérbios 22,6 da sua Bíblia. É no caminho. Uma geração só será ativada, independente do anjo que for que vier falar sobre a vida do seu filho. O seu filho só terá um futuro ativado se você estabelecer níveis de renúncia. Amém? No caminho. Querido, eu vou até um pouquinho mais além. Até mesmo o próprio Jesus precisou de um modelo em casa. O próprio Jesus, que era Deus, precisou de um modelo em sua casa. Pastor, mas como assim? Ele era Deus? Como assim modelo em sua casa? Querido, ele era 100% Deus, 100% homem, ok? Então, como 100% homem, ele precisava passar pelos processos que todo e qualquer homem deveria passar. Como um judeu deveria passar. O que aconteceu com Jesus? Ele teve um modelo em sua casa. José, seu pai adotivo. Então, para que você entenda, quando José e Maria estavam noivos, e Maria aparece grávida, né? Qual foi o que José pensou quando viu que Maria estava grávida? A Bíblia faz questão de dizer que ele era um homem justo, que ele era um homem íntegro, que seguia a lei à risca. A Bíblia faz questão de dizer isso. Então, quando Maria aparece grávida e ele estava noivo dela, qual o primeiro pensamento de José? Adulterou. Me traiu, será apedrejada. Essa era a sentença do adultério. A mulher era apedrejada. Essa é a primeira coisa que veio no pensamento de José. Porém, como ele amava sua noiva, ele pensou na mesma hora: eu preciso ajudar a minha amada noiva. E o que ele fez? Na mesma hora a Bíblia fala que ele pensou em repudiá-la em secreto. O que significa isso? Como ele via que Maria seria apedrejada, ele pensou: não, então eu vou fugir para que a minha noiva não morra. Por quê? Porque fugindo, ele nunca seria interrogado de quem era o filho que Maria estava esperando. Não correria o risco de dizer: não é meu filho, porque ele era íntegro, ele não poderia mentir. Então, como ele não poderia mentir, então ele fugiu, repudiou em secreto, a Bíblia diz. Estava maquinando isso. Então a ideia de José era fugir para que ele nunca fosse questionado e Maria nunca fosse apedrejada. Então a ideia de José era ser um errante entre as tribos de Jerusalém, ou até fora, para que ninguém nunca o conhecesse, nunca o questionasse. Por isso Maria nunca morresse. Então praticamente a ideia dele era renunciar a uma reputação inteira, dar a própria vida
para que a sua noiva não morresse. Essa era a ideia de José. E Jesus crescendo, vendo isso, ouvindo isso, que seu pai estava disposto a perder a sua vida por amor à sua noiva, o que ele faz 33 anos e meio depois? Exatamente a mesma coisa. Dá a vida pela sua noiva. E por todos aqueles que nele creem. Querido, se João Batista e Jesus precisaram de modelos em suas casas, que dirá nós? Que dirá os nossos filhos? Se o maior profeta das Escrituras, o maior homem de ventre de mulher que já nasceu, João Batista, precisou de um modelo, e o próprio Deus, homem, Emanuel, Deus conosco, precisou de um modelo em sua casa, o que será dos nossos filhos da próxima geração, se não virem modelos em suas casas? Pense, raciocínio. Para finalizar, lá em Juízes 13, se você quiser abrir, vou te resumir a história lá em Juízes 13. Fala a história de Manoá e sua esposa. Eles eram pais de Sansão, né? E aconteceu algo muito similar com João Batista e com Manoá e sua esposa. A Bíblia não menciona o nome dela. O anjo aparece para a esposa de Manoá e diz: olha, você vai ter um filho. Esse filho será um nazireu também, a partir do nascimento, que irá libertar os filisteus e que navalha não passará na sua cabeça. Basicamente foi isso que ela falou sobre Sansão. Sobre como deveriam proceder com Sansão depois do seu nascimento. Porém, naquele momento, Manoá não estava presente. E ela conta a Manoá: Manoá, apareceu um anjo e disse isso sobre que nós teremos um filho, será um nazireu, navalha não passará na cabeça, ele irá libertar Israel dos filisteus. E Manoá fica: mas meu Deus, como é que ele não apareceu para mim? E Manoá, a Bíblia diz que ele implora a Deus, ora a Deus para que aquele anjo voltasse, para que ele pudesse interrogar aquele anjo. E aquele anjo volta e ele começa a interrogar o anjo, dizendo: me diga como que eu devo proceder na criação do meu filho. Como que eu devo proceder? Me diga o que eu preciso fazer, como eu devo proceder. Me fale, anjo, me fale. E o anjo fala exatamente o que ele já tinha falado para a esposa de Manoá. As mesmas coisas, ele não altera nada. Olha, eu já disse para tua esposa. Porém eu repito: será um nazireu desde o ventre, libertará Israel dos filisteus, não, navalha não passará na sua cabeça. E fica por isso mesmo. Sansão cresce, com os pais recebendo aquelas orientações, e ficou naquelas orientações, não passou disso. Porém, aí está o erro, querido, que eu quero que você entenda. Quando o anjo disse que ele seria um nazireu, Manoá deveria ir urgentemente nas escrituras, na Torá, e procurar onde está escrito nazireu, onde está escrito nazireu. E ele iria achar lá em Números 6:1 que existiam mais duas características que o nazireu precisaria cumprir, de fato, para ser um nazireu. Números 6:1 vai dizer que ele também não poderia beber vinho e não poderia tocar em cadáver. Não apenas não poderia raspar a cabeça, né? Então esse foi o erro de Manoá. Ele ficou apenas com o que o anjo dizia e não se preocupou em investigar as escrituras para entender como proceder com seu filho. Esse foi o erro. Negligência. E o que Sansão faz depois de grande? Exatamente isso. Ele toca em um leão morto, bebe vinho em um banquete e por fim raspa-lhe a cabeça. Ele quebra os 3 votos do nazireu. E no último voto, quando raspam-lhe a cabeça, o espírito sai dele, se afasta dele, e ele perde suas forças sobre-humanas que ele tinha até então. Porque o voto do nazireu foi quebrado, os 3 pontos
tinham sido quebrados. E quais as consequências? Teve os olhos vazados pelos filisteus, foi preso por correntes de bronze e andava em círculos empurrando uma moinha. O que eu preciso que você entenda com isso, querido? Aqui está a chave. Eu citei sobre 2 nazireus. João Batista também era um nazireu. Sansão era um nazireu. Porém, João teve êxito na sua missão de preparar o caminho para Jesus, ok? Já Sansão, ele acaba a sua missão de uma forma totalmente desequilibrada. Mata os filisteus, ok? Mas ele acaba a sua missão cego, andando em círculos e servindo de chacota aos filisteus. Por quê? Por que João conseguiu terminar de forma perfeita a sua missão e Sansão não? Porque João cresceu vendo um casal, porque João ele cresceu vendo seus pais dando exemplo em casa. Como eu disse, irrepreensíveis, cumpriam todos os mandamentos. Já Sansão cresceu vendo um casal que só se preocupou em ouvir o anjo, mais nada. O que isso significa? O que isso representa para nós hoje, como pais dessa nova geração? Indica um perfil de pais que não está abrindo a Bíblia em casa. Que só querem ouvir a Deus nos cultos. Ou quando algum problema tem, vai atrás dos profetas em qualquer lugar. Ah, a coisa está ruim, eu preciso ir para outra igreja ouvir um profeta, que eu vi que vai ter um profeta lá. Preciso ouvir de Deus. Em nome de Jesus, aquele profeta, Deus vai usar ele para falar para mim o que eu preciso fazer. Ou eu vou ouvir no culto, domingo o pastor, Deus vai usar para falar o que eu preciso ouvir. Uma geração que não está abrindo a Bíblia em casa, buscando ouvir a Deus apenas nos cultos. Isso é um perigo, querido. Isso é um perigo tremendo para a próxima geração. Foi o que Manoá fez, Manoá e sua esposa fizeram. Negligenciaram a leitura das Escrituras, o investigar as Escrituras em casa, para entenderem como criar seu filho. E aconteceu tudo o que aconteceu. Então, representa também uma geração de pais que transfere problemas para Deus resolver. Ah, eu quebrei alguns princípios aqui, Senhor. Fui negligente. Os problemas vieram, agora eu clamo a Ti, resolva, me ajude, resolva os meus problemas. É uma geração que está implorando para o anjo por direção, né? Para Deus usar um anjo, usar um profeta, usar um pastor para me dar direção, mas quando chega em casa não abre a Bíblia. É a geração dos pais de Sansão. Então, por consequência, querido, vocês podem estar correndo um sério risco de seus filhos terminarem como Sansão. Se você estabelecer essa mesma negligência que Manoá e sua esposa estabeleceram. Você corre o risco de seus filhos não terem visão espiritual quando crescerem, andarem em círculos, repetindo ciclos e ciclos, e servirem de chacota para os ímpios. Você corre um sério risco de não abrir as Escrituras em casa, esperar apenas ouvir de Deus nos cultos. Entenda isso, querido, isso é sério. Eu falei que ia doer, né? Glória a Deus, coloque o pé comigo. Glória a Deus. Então entenda, querido, vamos nos posicionar em nossas casas. É em nossas casas, não é na igreja. É a partir de nossas casas que tudo isso é revertido. E entenda, pode vir um anjo que for falar sobre os seus filhos, ele será isso, ele será aquilo, será profeta nas nações, pode ouvir um anjo, um serafim, um querubim. Querido, se você não for um modelo em casa, nada irá acontecer. Ou nada irá acontecer, ou coisa muito pior irá acontecer, como aconteceu com Sansão. Cego, andando em círculos, sendo chacota para os filisteus, representando os ímpios. E o que mais me machuca nesses dias, querido, é ver homens e mulheres de Deus ativos no ministério, botando a mão no arado, pastor. Para
frequentando os cultos, fazendo tudo o que precisa ser feito, ajudando, cooperando, mas infelizmente seus filhos estão desviados. Isso é o que mais me machuca, querido. Eu não estou aqui te julgando, eu estou aqui querendo sofrer a sua dor também. Graças a Deus meu filho ainda é pequeno, mas eu quero que você entenda que o mesmo nível que você precisa ter de orar para que seu filho volte aos caminhos do Senhor, é o mesmo nível que você precisa ter hoje, orando, jejuando, se consagrando para que seu filho nunca se desvie. Amém. Ou você escolhe níveis de problemas no futuro pelos seus filhos ou níveis de renúncia agora. Não tem como escapar desses níveis. Não tem como você negligenciar agora. Se você negligenciar agora essa sua entrega pela próxima geração, você terá que resolver no futuro. Amém? São níveis de pressão que não temos como escapar, mas podemos escolher hoje. Aí você pode dizer, pastor, mas o meu filho, ele escolheu esse caminho. Ele tem livre-arbítrio. Querido, isso é uma mentira do diabo. Não transfira essa culpa para os seus filhos. Não existe livre-arbítrio para um crente, um cristão verdadeiro. Por quê? Amém. Porque é o que diz em Provérbios 22:6. Anda no caminho, e os seus filhos te vendo no caminho, jamais se desviarão. Jamais é jamais. Nunca é nunca. Glória a Deus. Então a culpa de seus filhos estarem desviados não é deles, é sua. Eles não te viram no caminho, ponto. Ou você crê nisso ou arranca Provérbios 22:6 da sua Bíblia. Glória a Deus. É muito simples. Aleluia, Jesus. Não transfira essa culpa para os seus filhos. Não transfira essa culpa, homem, para a sua esposa. Não transfira essa culpa, mulher, para o seu esposo. Assuma as consequências. Assuma o boleto. Assuma o boleto, assim como Jesus nos ensinou. Se arrependa, clame, jejue, ore pelos seus filhos para que eles não se desviem nunca. E ore nessa mesma intensidade para que eles voltem ao caminho certo, aos caminhos de Jesus, aos caminhos de Deus. Sim. Entenda, querido, a autoridade de uma geração não está relacionada ao quanto ela possui, sim ao quanto ela renuncia. O que isso significa? Que uma geração de autoridade na terra que irá preparar o caminho precisa ser uma geração de renúncias voluntárias, se entregar aos processos. Porém, onde elas irão aprender isso? Em casa? Por isso que a profecia de Provérbios, aliás, a profecia de Malaquias 4, 5, 6 é algo que também queima no meu coração. Já há uns 2 anos. Porque é uma profecia que está em pleno cumprimento nos nossos dias. Malaquias 4, 5, 6 está em pleno cumprimento progressivo no meio da igreja. O que diz lá? Que Deus enviaria o profeta Elias, com algumas versões, o espírito de Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, que quer dizer que ainda não aconteceu, esse dia ainda não chegou. Para quê? Para que esse espírito convertesse o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que Deus não viesse e ferisse a terra com maldição. Essa profecia está em pleno cumprimento. Amém. O que significa o Espírito vir e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? É uma geração trabalhando em prol dos filhos. É uma geração de pais que se posiciona trabalhando em prol dos seus filhos, servindo de modelo em suas casas, para que esses filhos cresçam, vendo esses modelos no caminho e jamais se desviem. Aleluia. Muito pelo contrário, eles não irão se desviar e irão dar continuidade na sua geração. Aleluia. Esse é o cumprimento de Malaquias 4:5. Pais trabalhando em prol de uma geração. Essa geração cresce vendo o empenho de seus pais e diz: Pai, agora eu converto meu coração àquilo que Tu está sendo um modelo para mim. Eu darei continuidade na minha geração. Esse Espírito está disponível, querido. Aleluia. Esse Espírito está principalmente atuante nas casas, não nas igrejas. Por isso que eu digo, não espere ouvir de Deus nos cultos.
Ouça de Deus as suas casas, investigando as escrituras, se trancando no seu quarto, orando e clamando pelos seus filhos. Ali sim você vai ouvir realmente de Deus, da maneira mais poderosa possível. Em Malaquias 4, do 5 ao 6, irá acontecer na sua casa. Haverá uma conexão entre pais e filhos, entre filhos e pais, mas começa pelo posicionamento dos pais. Entenda, querido, se você tem algum problema com seu pai, com sua mãe, entenda, não espere uma iniciativa deles. A Bíblia diz que você deve honrar os seus pais. Se você não consegue falar com seus pais hoje, pessoalmente, mande um WhatsApp. Fale tudo que você queria falar pessoalmente, fale no WhatsApp, é a coisa mais simples. Você já deu início. Oh, pai, me perdoa. Ou eu te perdoo, pai. Quer dizer que eu te amo. Comece, querido. Honre seus pais. Como eu falei no início, meu pai, ele agredia minha mãe, porque minha mãe, ela se punha na frente porque ele queria me agredir. Muitas vezes ele conseguia me agredir quando eu era um bebê ainda, de 1 ano e meio, 10 meses, que eu chorava muito. Então minha mãe se colocava na frente e ela apanhava. Aí quando ela não sei, eu era muito pequeno, provavelmente quando ele estava sozinho ele conseguia me bater, me agredir, quando ela não estava. Porém, entenda, querido, depois que eu me converti, eu não esperei meu pai vir atrás de mim e pedir perdão. Isso raramente irá acontecer, entenda isso. Quando eu me converti, o que eu fiz? Eu falei, mãe, eu quero reatar com meu pai. Ela disse, mas como assim? Ele te espancava, ele me espancava, como assim tu quer reatar com teu pai? Pois é, mãe, mas é que a Bíblia diz que eu devo honrá-lo, cada um dá o que tem. Se ele me batia hoje, eu entendendo com o entendimento que eu tenho, eu devo honrá-lo. E eu fui atrás de uma irmã dele, falei, me dá o telefone do meu pai, eu não consigo, não tenho contato. E ela falou com um irmão dele que falou com ele, e ele me liga, e aí, filho, 20 anos depois. E a partir dali nós mantemos um contato. Quando ele vem, a gente se vê pela primeira vez depois de 20 anos. Eu levo ele na melhor churrascaria. Um abraço, conversamos a tarde inteira. Digo para ele, pai, eu te perdoo de tudo que fez comigo, mãe. Porque eu entendo que a profecia de Malaquias estava em pleno cumprimento naquele momento. Eu não falei isso para ele, não iria entender mais. Os pais se convertendo aos filhos e os filhos aos pais. Se os pais não vêm, os filhos vão. Amém, querido? A partir dali eu falei, pai, me abençoe. Eu preciso da tua bênção para fluir no ministério, para fluir na minha vida. Mas eu nunca orei por ninguém, filho. Eu nunca orei por ninguém. Olha para mim, repete que eu vou te dizer. Ele pôs as mãos e começou a dizer, repete, pai, que Jesus te abençoe. Só isso. Ele falou a mesma coisa, que Jesus te abençoe. Aquilo ali me habilitou, querido. Eu estava falando hoje aqui. Sem a bênção paterna, nós estamos desabilitados a falar sobre essas coisas, a falar sobre famílias, sobre pessoas. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem seus dias na face da terra. O que é prolongar seus dias na face da terra? É você ver o cumprimento do propósito nos seus filhos, nos seus netos e até mesmo nos seus bisnetos. A honra promove isso. Então, se você não vê uma iniciativa de lá, seja essa iniciativa. Entenda isso. Não seja como Adão culpando a negligência dele. Mas ele fez isso comigo. Não, querido, assuma a responsabilidade como um sacerdote. Adão, ele, quando foi interrogado por Deus no Éden, que ele disse? Pois é, a mulher que tu me deste. Ele culpou Deus e a mulher. Transferiu a culpa. O que
que Jesus fez? Pegou a esposa noiva, colocou atrás dele e disse: a culpa é dela, mas eu assumo. Entenda, querido? A culpa pode ser do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Assuma, tenha a iniciativa, vá atrás, reate. Como eu disse, se você não consegue chegar na frente dele, você acha que tem uma barreira. Ah, não consigo, se eu chegar na frente dele, eu não vou conseguir falar, eu vou chorar. Não, manda o WhatsApp. Pensa num cara que resolve a vida com áudio, sou eu, né, pastor? Eu resolvo a minha vida com áudio, querido. Deixa o sabor. Até o pastor ficar bravo comigo às vezes que eu mando muito áudio, né? Mas, querido, eu resolvo a minha vida com áudio. Muita coisa eu resolvi com áudios. Para mim, falar por áudio, eu falo pessoalmente a mesma coisa. Entenda isso, tome a iniciativa. E a profecia de Malaquias 4, do 5 ao 6, vai ser estabelecida na sua vida. Você irá reatar com seus pais, ou seus pais irão reatar com você. E Deus não ferirá a terra com maldição. Amém. Para finalizar, tudo que aconteceu no nosso estado, querido, muito tem a ver com negligenciarmos essa profecia. Há uma desconexão muito grande entre pais e filhos no nosso estado. Temos uma grande ênfase de orfandade no nosso estado. Os pais não procuram os seus filhos, os filhos não procuram os seus pais. Então, quando Malaquias não é levado a sério, Malaquias 4:5, então Deus precisa ferir a terra com maldição. Então, muito do que aconteceu no Rio Grande do Sul se deve a não levarmos a sério essa profecia. Há uma desconexão entre pais e filhos. Então, como nós cantamos no início e vamos cantar agora, vinde, tornemos ao Senhor. Porque aquele que fez a ferida em nós, aquele que fez a ferida no nosso estado, nos restaurará, nos ligará novamente e viveremos para sempre diante dele. Aleluia. Amém. Feche seus olhos, vamos adorar com essa canção. Ele nos pedaçou e nos sarará. Declare isso.